Amados irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do Senhor e sua paz sejam sobre sua vida. Este é, posso dizer, que um momento único, singular, quando com todos vocês me encontro para juntos meditarmos na palavra de Deus, pois nela há vida e vida em abundância. Do Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que extraordinário! Esta é a vida que desejo para todos vocês. Logo após nossa reflexão, quero também interceder ao Pai por suas vidas. Por isso, é importante a sua permanência até o final. Deus vai falar tremendamente ao seu coração e em seguida Ele vai agir em teu favor. Mas antes te peço, se inscreva neste canal, ative o sininho e clique em todas e seja notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Compartilhe também com seus contatos. Lembre-se, você é um canal de bênçãos, você é instrumento escolhido de Deus para a propagação do Evangelho. Amém? Irmãos, no vídeo anterior nós começamos a abordar sobre crise e eu pude identificar alguns pontos cruciais inerentes às tempestades da vida, tais quais elas são inevitáveis, ou seja, todos enfrentam, são imprevistas, são incalculáveis quanto à sua complexidade. Tempestades não fazem distinção de pessoas, são, portanto, imparciais. E disse também que tempestades requerem de nós equilíbrio. O texto que estamos examinando é o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos então prosseguir. Numa leitura mais acurada deste episódio, vemos que a crise começou a tomar forma a partir da advertência do apóstolo Paulo no versículo 10. Observe a sua fala. Ele diz assim: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Primeira lição que nós aprendemos aqui: evite enfrentar tempestades quando os ventos anunciam perigo. Paulo tentou comunicar aos líderes do navio sobre os perigos iminentes da viagem. No entanto, suas palavras não foram levadas a sério. Isso ressalta a importância de estar atento aos sinais. Então, se há indícios de perigo, não se atreva. Há um ditado popular que diz assim: não abuse da sorte. Amados, nestas ocasiões é melhor usar o bom senso. Paulo, em virtude de sua conexão com Deus e percebendo os sinais dos ventos, teve discernimento sobre os perigos iminentes da sua jornada. Com sabedoria, tentou transmitir, mas não lhe deram crédito. Isso nos revela que existem ocasiões em que a experiência deve ceder lugar ao bom senso. Tanto o piloto quanto o mestre do navio decidiram enfrentar aquela tempestade. Também podemos aprender que é essencial estarmos atentos aos sinais que nos cercam e usar o bom senso para tomar decisões. Às vezes, meus irmãos, a observação cuidadosa e o conhecimento prévio podem nos alertar sobre possíveis perigos ou problemas que podem surgir no caminho. Outro fator que preciso destacar é que tem muita gente vivendo aqui na Terra pensando estar na ilha da fantasia. Gente, a fé não é fantasiosa. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sabemos disso, ou seja, a fé é transcendental. No entanto, precisamos entender que fé caminha junto com responsabilidade. Embora a fé é acreditar no invisível, isso não nos exime da responsabilidade de agir de maneira realista e prática. Caso contrário, se nos desvincularmos da realidade, estaremos sujeitos a tomar decisões imprudentes e negligenciar as responsabilidades terrenas. Quer ver um exemplo?
Imagine alguém que deseja alcançar uma promoção no trabalho, mas não se dedica ao aprimoramento de suas habilidades, não busca oportunidades de crescimento e não realiza um trabalho de qualidade e diz assim: eu vou alcançar a promoção pela fé, mesmo sem fazer nada diferente. Amados, isso é uma fé fantasiosa, baseada em uma fé infundada, até porque Tiago diz na sua epístola que fé sem obras é morta. Ou seja, a fé não exclui a necessidade de uma ação adequada e responsabilidade. Tem muita gente dentro das igrejas que se encontram frustradas e, o que é pior, decepcionadas com Deus, exatamente porque fez o que Deus não mandou fazer. Gente, a fé genuína nos motiva a trabalhar arduamente, a buscar oportunidades, a nos capacitar e a fazer tudo o que for necessário ao nosso alcance para alcançar nossos objetivos. Ao passo que a fé fantasiosa, a fé utópica, ela é caracterizada pela falta de comprometimento, esforço e planejamento realista. Quer ver? Se você tem um carro e precisa fazer uma viagem de 200 quilômetros até o destino final, no entanto você só tem combustível para 100 quilômetros, aí você diz assim: eu vou pela fé e chegarei lá. Amado, pode ter certeza que você não chegará lá. Quando você estiver chegando perto do quilômetro 100, o motor vai começar a engasgar e falhar. Aí não adianta reclamar, nem pedir a Deus para enviar um anjo. Ele não vai mandar, porque foi uma fé fora da realidade. A falta de realismo tem lançado muita gente em estado de frustração. É por isso que o Senhor Jesus nos adverte no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 28. Ele diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Portanto, eu te digo, raciocine e pondere, use sua fé com sabedoria. Alguém já disse, e eu concordo, realismo é parte de qualquer sabedoria. Evite, portanto, entrar em tempestades, se puder, quando os ventos anunciam o perigo. Segunda lição, preste bem atenção. Está enfrentando crise? Já se encontra na tempestade? Está no olho do furacão? Anote aí. Evite se desgastar com o passado, buscando explicações. Vou repetir. Evite se desgastar com o passado, buscando explicações. É muito comum, em momentos de crise, pessoas entrarem em brigas, contendas, desentendimentos, procurando argumentos, razões pelas quais estão enfrentando aquela crise, aquela tempestade. É bem provável que você já tenha vivido uma situação assim. E cá para nós, gera maior desequilíbrio ainda. Não ajuda em absolutamente nada. Pelo contrário, queima energia, traz desgaste e acrescenta o sofrimento. Então, meus irmãos, parem de olhar para o passado, pare de buscar explicações para a tempestade que já está em curso, pare de apontar o dedo, não consuma suas forças procurando um culpado ou se culpando enquanto o mundo ao seu redor desmorona. Observe a orientação do apóstolo Paulo nos versículos 21 e 22 deste mesmo capítulo. Ele diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. O que Paulo está dizendo aqui é: senhores, poderiam ter evitado este agravo, mas me ouçam. Aí ele continua dizendo assim no verso 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Se o apóstolo está sugerindo bom ânimo, é porque os ânimos ali estavam à flor da pele, estavam exaltados. É bem provável que já havia desencadeado ali uma crise entre os tripulantes, entre os marinheiros, e Paulo percebeu. Estavam ressentidos, desanimados e até desesperados, voltados para o passado. Estavam queimando energia, se culpando, ao invés de concentrarem suas forças para atravessar a tempestade.
Um dia desses ouvi uma pessoa dizendo que o para-brisa do seu carro é maior do que o retrovisor porque sua visão de futuro tem que ser mais ampla que sua visão de passado. Amado irmão e irmã, não se faça prisioneiro do seu passado. Olhe para frente. Observe a orientação do apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Preste atenção agora. Ele continua dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ou seja, já está na tribulação, na tempestade? Avance, marche, prossiga, olhando para frente. Qual era o alvo daquela tripulação? Atravessar e vencer a tempestade. Volto a repetir: pare de queimar cartucho com aquilo que suga suas forças e te derruba. Você precisa atravessar a tempestade e não morrer nela. Se você quer vencer, se quer mudar de vida, não fique procurando explicações. Seja valente e age. Concentre suas forças para sobreviver e vencer. Outro ponto que preciso expor e que nos orienta está nos versos 33 e 34. E dizem assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Verso 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Irmãos, mesmo em situações de crise, mesmo em situações de tempestade, há momentos que não é para jejuar. Por quê, pastor? Porque o jejum enfraquece fisicamente e, dependendo da ocasião, você precisará de força física, você precisará de energia para se manter de pé na adversidade. Ou seja, é preciso se alimentar, é preciso se nutrir para prosseguir. É por isso que Salomão diz assim no livro de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Considerando esta orientação e o contexto em que aquela tripulação se encontrava, podemos dizer que você precisa se cuidar, você precisa se concentrar em seu estado físico, em seu bem-estar para reagir melhor às tempestades. Se não é hora, não é o momento para jejuar, foque na oração, na comunhão com Deus. Diferentes estratégias são necessárias de acordo com as mudanças que surgem na travessia das adversidades. Aproveitando aqui o gancho da necessidade de estratégias durante as tempestades da vida, vamos a mais uma lição. Preste atenção no versículo 18 deste mesmo capítulo 27 de Atos. Diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Observe que começaram a sofrer perdas. Aí no verso 19 continua dizendo assim: e no terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Agora versículo 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Amados irmãos, precisamos entender: toda crise gera perdas. Tempestades causam dano. Prejuízos, perdas são inevitáveis. O bom é que coisas podem ser recuperadas. Sem exceção, em tempos de crise, todos estão sujeitos a perder. Porém, existem coisas que podem se repor. Então, aprenda a aceitar perder alguma coisa. E está explícito que dentre estas perdas, algumas coisas você mesmo terá que abrir mão daquilo e lançar fora, pois pode estar sendo peso na sua caminhada, na sua travessia da tempestade. Neste caso, quem vai decidir o que perder é você. A escolha é sua. Por isso eu repito:
perdas são inevitáveis em tempos de crise, em tempos de tempestade, mas entenda que algumas delas vão te trazer alívio. Isso significa dizer que nas perdas temos também os prós. Quer ver? Primeiro, ao abraçar este processo de aceitação da perda, você desenvolve resiliência e capacidade para superar futuros desafios, ou seja, gera crescimento pessoal. Segundo, você aprende a valorizar o que realmente importa. Ao enfrentar perdas, somos lembrados da importância às coisas que não podem ser perdidas, tais quais relacionamentos significativos, saúde, bem-estar emocional. Isso nos ajuda a priorizar o que de fato importa nas nossas vidas. E por último, terceiro, as perdas nos ensinam a desapegar do apego excessivo a bens materiais, nos liberta do peso das posses e nos permite concentrar nos aspectos mais essenciais da vida. Por exemplo, crescimento espiritual, serviço aos outros, ajuda mútua. Amados irmãos, aceitar as perdas, embora seja um processo desafiador, às vezes doloroso, ao abraçar essa realidade, encontramos crescimento pessoal, sabedoria e uma perspectiva renovada sobre o que de fato é importante em nossas vidas. Amém, amados? Vamos então orar? Você que pode, feche os olhos, concentre o seu pensamento em Deus e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, graças te damos por tudo quanto és, graças te damos por tudo quanto nos tem feito, graças te damos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Adorado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, ó Deus bendito. Que alegria, Senhor, posso afirmar pelo privilégio em podermos ler a tua santa palavra, nela meditarmos, apreciarmos tantos ensinamentos, quanta riqueza para as nossas vidas. Tua palavra, Senhor, é o nosso manual de vida. Graças te damos também pelo Teu Espírito Santo, o qual habita em nós e por seu intermédio temos a graça e a alegria de caminharmos nesta terra sob a sua orientação, de maneira que nossa vida se torna mais aprazível, mesmo em meio às lutas e às adversidades da vida. Ó Deus, eu te entrego agora nas tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos, pelos quais rogo ao Senhor que cuide, guarde, proteja e dê livramento de todo mal em o nome de Jesus. Senhor Deus, hoje aprendemos em como devemos agir diante das tempestades da vida e por isso mesmo, por todos quantos estão passando por situações difíceis, crises, tribulações e estão abalados, sofrendo necessidade de ajuda, entra na causa desta pessoa, Senhor, socorre aos meus irmãos, conduza-os nesta travessia de forma que possam vencer suas dificuldades. Deus, há momentos nas tempestades que as pessoas são fortemente abaladas, o que gera angústia, insegurança, abatimento. Ó Senhor Deus, por amor do Teu nome, visita agora se tem alguém dentre estes que está num momento como esse e toca na vida deles, ó Deus. Pelo poder do nome de Jesus, Tu és Senhor de misericórdia, Tu és o Deus de toda consolação. Toca, meu Senhor, de forma que esta pessoa recobre ânimo e assim possa prosseguir em sua jornada. Dê também sabedoria para, meu Deus, saberem lidar com as mudanças quando se fizer necessário, pelo poder do Teu nome. Continua conosco, ó Senhor, conduzindo as nossas vidas, nos fortalecendo todos os dias, para que quando nos depararmos com as adversidades, possamos enfrentar de cabeça erguida e confiantes em Tuas promessas, pois está escrito, ó Deus, não temas porque eu sou contigo, não te espantes porque eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela mão direita. Senhor Deus, muito obrigado, acreditamos em Ti, cremos no Teu poder, estamos certos da Tua presença conosco para conduzir as nossas vidas, para dirigir os nossos passos por uma vida de vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.